Olá amigos, hoje nós vamos tratar, dando continuidade às nossas aulas de pilares, nós vamos falar hoje sobre pilares de extremidade, fazendo dois exemplos, provavelmente dois exemplos. O primeiro exemplo é esse que já se encontra aqui na tela, onde nós temos um pilar de 20 por 50, com um comprimento de flambagem de 3 metros, 300 centímetros, que ficou faltando aqui, que a gente pode, como é o mesmo exemplo que a gente vai fazer na sequência, quero mostrar para vocês, está aqui os dados estão aqui. Os dados são os mesmos, o que vai mudar é a posição do pilar com relação à viga que não tem continuidade. Então é uma carga característica de 600 kN, concreto 25, classe 25. Então aqui nós temos os dados do exemplo 3. Então neste exemplo, vocês podem observar o seguinte, que nós temos um pilar de 20 por 50, primeira leitura na direção horizontal e a segunda na direção vertical, 20 por 50, e aqui logo ao lado nós temos aonde é que está situada a viga que não tem continuidade sobre o pilar. Então o pilar nessa direção tem continuidade, ou seja, não tem momentos fletores iniciais, e nesta outra direção, que a gente vai chamar de direção X, esse pilar, essa viga não tem continuidade no pilar, ou seja, existe um momento inicial resultado da ligação desta viga com este pilar. Estes momentos estão representados aqui em cima nesse diagrama. O topo do pilar, a base do pilar, onde nós temos momentos que tracionam fibras opostas, como é o diagrama característico dos edifícios, e com os dados que já foram fornecidos. Então, com estes dados aí, a gente vai fazer os nossos cálculos referente a estes valores. A primeira situação seria o cálculo do esforço normal de cálculo, ou a determinação do esforço normal de cálculo. Seria o NSD, é o γN vezes o γF vezes NK. O γN, nesse caso, vale 1, porque a gente observa aqui, nos dados anteriores, que o pilar tem menor dimensão maior do que 19. Maior ou igual a 19, é 20 no caso. Então, o γN é igual a 1. E o γF é dado pela norma, vale 1,4. Então, para calcular a força normal de cálculo, nós multiplicamos esses dois coeficientes pela força normal característica, que foi fornecido. 600 dá então 840 kN. Em seguida, a gente determina a esbeltez. A esbeltez para pilares retangulares é dado por 3,46, que multiplica LE sobre H. Na direção X, o LEX foi fornecido 300 centímetros e o HX 20, resultando uma esbeltez de 51,9, um lambda de 51,9. E o lambda y, do mesmo modo, 3,46, LEY sobre HY, o HY agora é 50, 3,46 vezes 300 por 50 dá 20,8, a gente tem aqui a dimensão do pilar, 3,46 vezes o 300 dividido por 20 ou por 50, dependendo da direção que a gente está fazendo o cálculo da esbeltez, do lambda. Na sequência, nós determinamos os momentos mínimos que a norma exige. Tá? Esses momentos mínimos, eles têm que ser comparados com os momentos iniciais, porque eu não posso ter no pilar nenhum momento menor do que o momento mínimo. Tá? Então nós temos, o momento mínimo é dado por M1D mínimo é igual a ND, que multiplica 1,5 mais 0,03 de HX. Isto aqui é em centímetro, o H entra em centímetros.
Então, quando a gente faz essas contas, a gente encontra um momento mínimo de 1764 na direção x, m1dx mínimo, e um m1dy mínimo de 2520. Essa daqui é a excentricidade inicial, que vale 3. 0,03 vezes 50 é 1,5, mais 1,5, 3. Quando eu pego 3 e multiplico por 840, dá 2520. Então eu pego esses momentos fletores e comparo com os momentos iniciais. Na realidade, nós só temos momento inicial na direção x. Então quando eu coloco aqui o meu momento, não está pegando aqui. Quando eu coloco o meu momento aqui de 2.000 kN e comparo com o momento mínimo, 1764, o momento inicial é menor do que o momento, maior do que o momento mínimo. Então o momento inicial é então o momento de 2.000 comparado com 1764, então nossos momentos de primeira ordem será o próprio momento inicial, ok? Próprio momento inicial. Na outra direção, na direção y, se eu quisesse desenhar aqui na direção y, eu não tenho um momento inicial. Então meu momento de primeira ordem é o próprio momento mínimo. Então aqui nós conseguimos concluir que os momentos de primeira ordem são dados na direção x pelo momento inicial e o momento de primeira ordem na direção y é dado pelo momento mínimo. São os maiores momentos que estão ocorrendo na seção. De posse desses momentos, que são os momentos de primeira ordem, aqui está escrito, ó, momentos de primeira ordem, ms1dy e ms1dx. Depois nós vamos verificar se é importante o cálculo dos momentos de segunda ordem, se são relevantes a inclusão dos momentos de segunda ordem. Por quê? Porque nós estamos querendo chegar no momento total nas duas direções. Quem é o momento total? É o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem. O momento de primeira ordem nós acabamos de determinar. Agora nós precisamos determinar os momentos de segunda ordem, se eles forem importantes, tá? Bom, como é que a gente faz isso? Nós vamos calcular uma esbeltez de comparação. Essa esbeltez de comparação é chamada de lambda 1. Eu comparo o lambda 1 com o lambda, que nós calculamos lá no início. Então nós vamos ter lambda 1x e depois o lambda 1y, tá? A outra parte. Então o lambda 1 é dado por 25 mais 12,5 é 1 sobre h dividido por alfa b. Nós precisamos determinar este alfa b, que é dada por essa expressão, 0,6 mais 0,4 de mb sobre ma. Quem são mb e ma? São os momentos de primeira ordem nos extremos do pilar, na base e no topo, que no nosso caso aqui, nós temos os momentos de primeira ordem na direção x, na base A ou no topo é 2.000 e na base do pilar menos 2.000, tracionando fibras opostas. Bom, então para calcular o lambda 1 eu preciso do alfa b. Se eu colocar meu alfa bx é 0,6 mais 0,4 de mb dividido por ma. O mb é o momento que traciona a fibra oposta ou não em relação ao ma. Como eles são iguais, muda só o sinal, isso aqui vira menos 1. Menos 1 vezes 0,4 dá menos 0,4. 0,6 menos 0,4 dá 0,2. Só que a norma diz que o alfa b não pode ser menor do que 0,4. Então meu alfa bx passa a ser 0,4. O alfa by, como nós estamos tratando aqui de m na direção y, no topo do pilar e na base do pilar eles são iguais, em sinal, traciona a mesma fibra, em módulo, etc. Então meu alfa b vai ser igual a 1. Com isto, com esses valores de alfa bx e alfa by,
nós calculamos o lambda 1x e o lambda 1y. O lambda 1x vai ser 25 mais 12,5, que multiplica o E1x, que é o momento dividido pelo esforço normal, 2.000 por 840 dividido por hx, que é 20 centímetros. Tudo isso dividido por 0,4. Então, nós temos 66,2, que nós temos que comparar com 35, que é o valor mínimo dado pela norma. Então, como o valor calculado foi maior do que o mínimo, o lambda 1x vale 66,2. E aí nós comparamos o lambda x com o lambda 1x. Lá no início nós calculamos o lambda x, que fosse 51,9, deu menor do que o lambda 1x, que é 66,2. Quando isso ocorre, a gente não precisa considerar os efeitos de segunda ordem. Esses efeitos não são importantes para o cálculo final. Então, não há necessidade de calcular o momento na direção, o momento de segunda ordem na direção x. Fazemos as mesmas contas para a direção y. Então, nós vamos ter aqui na direção y os mesmos valores. 25 mais 12,5, 2.520, que é o valor do momento fletor na direção y, já introduzido anteriormente, dividido por 840, que é a força normal de cálculo, dividido por HY, que é a dimensão da seção na direção y. Tudo isso dividido por αβy, que é 1. Então, deu 25,8, que é menor do que 35 e não pode. Então, meu lambda 1y é 35. Nós comparamos o lambda y 20,8 é menor do que lambda 1x, que é 35. Então, se é menor, eu também não preciso considerar os efeitos de segunda ordem na direção y. Daqui para frente, o problema pede, utilizando o método do pilar padrão com curvatura aproximada, é pedido calcular o momento total, tanto na direção x como na direção y. Lembrando que o momento total na direção x é igual ao momento de primeira ordem na direção x, mais o momento de segunda ordem na direção x. Isso aqui não existe. Esse momento de segunda ordem não existe. Existir, ele existe, mas ele é tão pequeno que pode ser desprezado. Ok? Bom, então a expressão para calcular o momento total é esta daqui, ó. Essa aqui é a expressão. MSDX total, momento solicitante de cálculo na direção x total, é um αβx que multiplica MS1dx, momento solicitante de primeira ordem de cálculo, né, na direção x em A, mais o esforço normal de cálculo multiplicado por E2x. Meu E2x é 0, está aqui aparecendo, ok? E meu ND é 840. Aqui tem um pequeno erro, agora que eu percebi. Isso aqui é 840. Mas não vai alterar o resultado, porque o E2 é 0. Então vai ser 0,4 vezes 2.000 dá 800. Mas este valor não pode ser menor do que o valor do momento de primeira ordem. O valor do momento de primeira ordem é 2.000, que também é maior do que o momento mínimo. Então, meu momento total na direção x em A é igual a 2.000 kN vezes centímetro. Do mesmo modo, eu calculo o MSDY total. É o αβy, MS1DY em A, mais ND vezes E2Y. Novamente, o valor aqui é 840, que vai dar o valor de 2.520. Este valor tem que ser maior do que MS1DY, que de fato é, porque o αβy é 1. Então, 2.520 é o próprio valor de primeira ordem. Então, os dois momentos finais serão esses, 2.000 e 2.520. Aqui, então, a gente determina as excentricidades
em relação às solicitações. Então, inicialmente, eu tenho uma excentricidade na direção Y, na direção X, desculpe, que vale 2,38. Quem é esse 2,38? É o momento inicial dividido pelo esforço normal. Então, quando eu pego o momento inicial dividido pelo esforço normal, eu acho essa excentricidade inicial. Aqui, ó. Excentricidade inicial. Quando eu faço as situações de cálculo, porque para cada pilar, para cada seção do pilar, eu tenho que fazer duas situações. A primeira situação de cálculo e a segunda situação de cálculo. Imagine o seguinte, eu tenho aqui um pilar e eu tenho inicialmente essa excentricidade. A excentricidade é um X, que é dado pelo momento fletor dividido pelo esforço normal. Então essa excentricidade, fazendo as continhas, dá 2,38. Depois eu tenho que ver como é que eu vou calcular isto. Porque essa é uma situação que existe, que nasceu com o pilar, mas não obrigatoriamente não é com esta situação que nós vamos calcular. Se vocês estão lembrados da figura, deixa eu voltar bem aqui para mostrar a figurinha do pilar. Então o pilar está aqui, ó. Na direção X, eu tenho uma dimensão menor. O pilar é mais suscetível a flambar na direção X do que na direção Y, porque eu tenho uma grande altura, 50, aqui a altura é pequena, 20 centímetros. Então, olha, eu vou ter uma excentricidade X, que é dada pela excentricidade inicial, e na segunda situação de cálculo, eu tenho uma excentricidade na direção Y, que é 3. Por que ela é 3? Aqui assim nós determinamos, 3 centímetros. Por quê? Porque o momento na direção Y é 2,520. O 2,520 foi o resultado da força normal multiplicado por esta excentricidade inicial, que é 3, que é na direção Y, na direção mais desfavorável. Então, esta que aparece aqui, mas no caso do e-book, está corrigido isso aqui, já aparece 3 centímetros lá, já está corrigido isso. Tá? Então, com isso, nós temos o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Depois, utilizando o método do pilar padrão com rigidez K aproximada, nós precisamos determinar, utilizar uma expressão que a gente vai ver um pouco mais na frente. Nós já vimos em exemplos anteriores, mas isso aqui eu vou deixar para o aluno fazer, baseado nos exemplos que nós já fizemos. E, finalmente, a gente precisa calcular as armações do pilar. Então, nós calculamos o Ni. Este Ni já foi determinado aqui anteriormente. ND 840 dividido por AC, 20 por 50, FCD, 2,5 por 1,4, dá 0,47. Mas a NBR 6118 diz que o menor valor de Ni é 0,5. Então, o nosso Ni vai valer 0,5. Depois nós calculamos o Mi, que é uma relação entre o Ni, a excentricidade inicial, para nós determinarmos um momento adimensional para entrarmos no ábaco. Com este ábaco, nós calculamos o ômega, que é o coeficiente que multiplica os materiais, as relações de materiais entre concreto e aço. Então, como este ômega deu 0, o meu AS é 0. Teoricamente, é como se eu não precisasse de armadura, mas a norma diz que não pode ter nenhum pilar ou nenhuma peça de concreto armado sem pelo menos uma armadura mínima. Então, a armadura mínima é dada pelo maior entre esses dois valores. AS mínimo, 15% de 840 dividido por FYD, que dá 2,90 centímetros quadrados. A área da seção transversal da armadura do pilar. Ou 0,004 vezes a área da seção transversal, que dá 4 centímetros quadrados.
Então, 4 centímetros quadrados corresponde, então, a 6 barras de 10 milímetros. Cada barra de 10 milímetros tem 0,8 centímetro quadrado. A seção transversal de cada barra é 0,8. Quando eu pego 0,8 e multiplico por 6, eu tenho 4,8 centímetros quadrados, que é maior do que 4. Então, esta é a nossa área, ou a área do pilar, da seção transversal da armadura do pilar. Ok? Pessoal, o e-book que o professor Fernando se refere, que ele utiliza aqui nas explicações, você pode encontrar e fazer o download desse e-book, que é chamado de Manual Prático para Cálculo de Pilares. Para isso, basta você ir no site, no nosso site oficial, que chama www.fd13.com.br. Lá vai ter um campo onde você vai colocar seu e-mail. Logo na primeira página que abrir, você vai ver, bote seu e-mail aqui para você baixar. Quando você colocar seu e-mail, você vai receber na sua caixa um e-mail meu, dando as boas-vindas, contando um pouco mais sobre esse projeto educacional chamado FD13, e vai ter um link onde você vai poder clicar e baixar esse e-book. Tá bom? Valeu, um abraço. Abração.